Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o prognóstico climático de chuvas abaixo da média no Ceará para este ano levou a FAEC, a Federação da Agricultura do Estado, a um encontro para discutir o assunto e as possíveis consequências para os produtores. A reunião serviu para reafirmar o apoio da FAEC a empresários, produtores rurais e empreendedores do agro cearense. Em um ano com baixa expectativa de chuvas acima da média, o apoio técnico e operacional se torna imprescindível. A Federação da Agricultura sempre vai estar próxima ao produtor rural. O grande problema, quando dizem em período de estiagem, uma seca dessa que for severa, é a questão de volumoso. Tá? E aí os rebanhos começam a perder peso, começam a perder o seu poder imunológico, aí chega a óbito, né? E morre literalmente. Nós vamos levar para uma parte dos produtores, principalmente os atendidos pela assistência técnica, ao redor aqui do sertão, que é onde realmente é mais prejudicado, mineral adequado para os animais sobreviverem ao período da estiagem. Então, a primeira ação da federação é essa, estar próximo ao produtor rural. Nós temos 400 homens de campo, vamos pegar esses homens, tentar colaborar com eles para atender os produtores rurais. Vamos botar eles para ir nas propriedades, auxiliar o produtor rural na maneira do possível. Essa é a nossa contribuição. O governo precisa se preocupar com a questão de volumoso e o fornecimento de água. Nós já dissemos isso para o governador, eu acho que ele é uma pessoa sensível, mas é preciso agir. Então, assim, se vai ter seco ou não, a prudência nos vai mostrar isso. Mas que temos que estar preparado e planejado as ações, precisamos. A FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, foi convidada para esclarecer o assunto. Aos convidados, o pesquisador palestrante apresentou o estudo técnico mais atualizado sobre as chuvas no estado durante a quadra chuvosa. A previsão é de 45% de chances de chuvas abaixo da média para o trimestre março, abril e maio de 2024. O que nós estamos vivendo agora são mais condições de tempo, né? Ou seja, 5 dias, 10 dias são mais condições associadas às condições de tempo. Chuva hoje, amanhã choveu menos, choveu mais depois de amanhã. Então, quando você avalia isso, são condições de tempo. Quando a gente faz previsão sazonal, realmente nós estamos preocupados com as condições de clima, ou seja, seriam condições de mais longo prazo, que são forçadas muito mais pelas condições da temperatura do mar, né, as condições anômalas da temperatura do mar, como o evento El Niño que nós estamos vivenciando atualmente. Além da falta de chuvas, outro fator que impacta negativamente o campo e a cidade é a má distribuição pluviométrica. Ela deve se manter em 2024, o que exige, por parte dos produtores, ainda mais investimentos. A questão hídrica, quando é mal distribuída, prejudica sobremaneira, e nós sabemos disso. Então, esse mês, graças a Deus, foi atípico, né? Ao que a FUNSEMI anunciava, foi um mês de boa chuva, bem distribuído, foi um mês bom, está sendo um mês bom ao produtor rural. Ótimo, porque pelo menos se tiver alguns meses ruins, diminui essa tendência. Os animais nossos são adaptados ao nosso semiárido, isso é importante. As frutas nem precisam de chuva, ela precisa de água. Então você colocar água nos reservatórios, qualificar melhor a distribuição de água, produzir os alimentos, somente volumoso, para esse período, para no segundo semestre, que é crítico, é muito importante. O governo precisa fazer a parte dele, nós fazemos a nossa, e o produtor rural precisa ter consciência, e aqui o fortalezense, que sabe que não... Olha, a água de Fortaleza, que chove 1.200, 1.500 milímetros, vem de uma região que chove 500. Então o fortalezense precisa ter consciência da melhor utilização da água, porque ele é o maior consumidor de água do Ceará. Em termos dessa variabilidade em torno do El Niño, que impulsiona muito mais essa variabilidade, né? Ou seja, irregular no tempo, como você falou, e também irregular no espaço, né? Regiões, por exemplo, Sertão Central, que nós temos ainda, mesmo nesse mês de fevereiro, chuvas bem abaixo da média, né? Bem abaixo da média. Então, quando nós olhamos principalmente para 3 meses, ainda assim isso torna-se mais evidente. Por quê? Porque não influencia também as condições no Atlântico tropical, né? No Atlântico tropical norte está mais quente, ou seja, nós temos a tendência de ter a zona de convergência intertropical, que seria o nosso principal sistema indutor de chuvas aqui para o Ceará. Esse sistema ficaria um pouco mais a norte, ou seja, mais longe da costa nordestina.
E a gente fala agora sobre saúde animal com a médica veterinária Lívia Mello. Muito obrigada pela sua presença, Lívia. Eu que agradeço. Falando sobre saúde animal, a gente tem os nossos bichinhos em casa, né, que a gente tanto quer bem, tem tanto carinho por eles, né? Muitos até fazem parte da família mesmo, né? Muita gente já se diz mãe e pai de pet. Com relação a esse amor todo, a gente precisa também ter cuidados, né? Certos cuidados com eles. Com relação a cuidar da saúde dos nossos bichinhos, como é que a gente consegue, né? Assim, quais são as principais vacinas, tanto para gatinho como para cachorro, e o que a gente deve fazer para que esse animalzinho ele seja bem cuidado? Queria agradecer a oportunidade e é importante, antes de tudo, vermifugar, né, os animais ainda filhotes, a partir de 30 dias de vida. Existem vacinas antivirais tanto para cães como para gato, as de cães, né, a partir de 45 dias de vida e a de gatos a partir de 60 dias de vida. E aí também tem a questão da alimentação, a questão dos cuidados com higiene em casa, vermifugação, medicamentos ectoendoparasiticidas, que também são importantes contra pulgas, carrapatos, piolhos, lêndias, todos os cuidados, né? Hoje em dia eu costumo até brincar que o pet hoje, o cão e gato, eles são filho. Ele é um filho que a gente cuida, trata bem, vacina, alimentação. Então, assim, existem várias formas de você realmente ter um pet e sempre estar levando ao veterinário. É bom fazer pelo menos um check-up. Ai, mas meu animal não tem nada, tá tudo bem. Certo, ótimo. Que ele tem um organismo muito bom e não adoece. O ideal é levar uma vez ao ano, fazer um check-up geral. Mas se você está notando ele mais letárgico ou com alguma lesão, o ideal é procurar um veterinário, procurar uma clínica veterinária. E no caso a gente vê também pessoas que adotam os animais, né? Quem está na rua, que tem um bom coração, que passa um gatinho, um cachorrinho e leva para casa para adoção. Quais são os principais cuidados que essa pessoa deve ter? Os principais exames? Como é que deve ser feito a partir do momento que você tem esse bom coração, né? Quer levar esse bichinho para casa? Pronto. Antes de levar para casa, é bom que você já leve na clínica veterinária. Passe por um veterinário, né? Existem clínicas particulares, a preços populares, né? Que trabalham com preços bem é, acessíveis. Ou então levar ao centro de zoonoses, que tem também, tem clínicas hoje públicas também, que você pega senhas e consegue. Antes de tudo, antes de você colocar em casa com outros bichinhos, o ideal é que você faça um hemograma. Se o animal tiver com alguma descamação na pele, lesão, o ideal é que faça uma citologia. Se tiver com algum nódulozinho, faça uma biópsia. E aí existem várias formas de você realmente não pegar só e resgatar o animal e colocar junto com os outros, mas de você levar no veterinário antes para saber se esse animal pode estar com alguma doença ou não. Se ele tiver sadio, perfeito, já leva, já coloca em casa. Sempre bom também quando for vermifugar, se tiver 5 gatinhos, vermifuga os 5, remédio de parasita para os 5, sempre tratar todos do mesmo jeito. E com relação aos gatos, né? Tem alguma doença específica que pode ser transmitida para os seres humanos? Qual um cuidado que se deve ter maior? Porque a gente vê que gato é danado, né? Gato, quando menos espera, ele já está fugindo, sai de casa. Tem até uns que passam um dia fora e depois voltam para casa, né? E assim, com relação a isso, né? Essa frequência deles fora de casa, quais são os cuidados que se deve ter para quem tem em casa também? Pronto, o que eu costumo dizer é que o ideal é que você não, se você tem um animalzinho de casa, que você não deixe, não existe isso, porque meu gato quer passear, porque meu gato quer dar uma volta na rua, não existe isso, o gato ele não tem querer. Ele tem água, ele tem comida, ele tem espaço em casa. Se for passear é com o dono, mas esse negócio, dá uma saidinha, volta, aí volta machucado, de briga. Ou existe também, que a gente está entrando bastante no assunto, que é a esporotricose, né? Que é uma doença, uma zoonose, é uma micose causada pelo fungo do gênero Sporotrix, e ela pode ser passada do animal para o humano. Assim, não é culpa do gato. É um fungo que está no ambiente, pode ser passado por arranhadura, mordedura. Só que se você tem um animal castrado, ou se você tem um animal de casa, o ideal é que você não deixe ele para a rua, para evitar brigas, para evitar até a transmissão dessa doença, né? De pegar e tudo e poder tratar o animalzinho melhor. Eu sempre costumo dizer,
passeio com o dono. Esse negócio de deixar e saiu, voltou com 2 dias. Meu gato é independente, não existe isso. Deixem o animal em casa, tratem em casa, que é a melhor coisa que tem. E aí, nesse caso dessa doença específica, né? Quais são os principais sintomas? É somente no gato que a gente identifica? Pronto. Não é somente no gato. No gato a gente vê mais, em relação ao gato, a esporotricose felina, mas ela pode acontecer em cão também, em ratos, já teve casos, relatos de ratos, mamíferos em si, né? Mas assim, no gato é quando a gente vê com mais frequência. É uma doença que tem mais. A epidemia grande dela é no Rio e em São Paulo, mas a gente tem aqui também, a gente já pegou casos, mais raro, mas tem casos, e aparecem com lesões cutâneas, letargia, febre, secreção nasal. E aí, a partir do momento que você perceber que seu animal está com esses sintomas, o ideal é procurar um médico veterinário para fazer o tratamento certo. Não precisa sacrificar o animal porque é uma zoonose. É uma doença, mas ela não é tão grave, nem tanto no ser humano como no pet do gato, né, no caso. Então, assim, tem tratamento, tem cura, não pega no ar, é só por arranhadura, mordedura. Então, assim, por mucosa, em feridas e tal, mas você não precisa sacrificar o seu animal por conta disso. Faça o tratamento direitinho, o tratamento começa, ele tem durabilidade de 3 meses a 1 ano, depende muito de como o pet vai responder, o organismo dele, e tem cura. E com relação também, a gente falando agora de dengue, né? Dengue, zika, chikungunya, é uma preocupação para os humanos, mas também tem uma preocupação voltada para os animais, para os bichinhos, assim, eles podem também ser contaminados ou podem transmitir. O que é que se tem a respeito disso com relação aos animaizinhos que estão pertinho da gente? Pronto, a gente tem que ter todos os cuidados, eu sempre digo. Principalmente, assim, no nosso caso do animal, é principalmente o cão, mas é em relação à leishmaniose, o calazar, né? Principalmente período chuvoso e também, eu costumo dizer que na nossa cidade, no Fortaleza, no Ceará, né, em si, é tanto é, em período de chuva como em período de sol. Toda época a gente tem doença. Principalmente porque a gente tem muitos locais com muito lixo na rua, que pode se proliferar, tem animais, muitos animais de rua que não andam com coleira. Então, assim, eu acho que nessa época a gente tem que se preocupar principalmente com a leishmaniose. Os horários de passeio, usar sprays de citronela no animal entre 5 da manhã e 5 da tarde, evitar esses horários de passeio também, evitar deixar a água parada. Assim, tem diversas formas de você poder evitar essas doenças, né? Tanto no ser humano como no animal. E aí, nesse caso, com relação aos horários, a senhora falou dos horários. Quais seriam os horários mais indicados para passeio nesse sentido? Pronto, geralmente, a leishmaniose, o flebótomo, né, é de manhãzinha cedo e no finalzinho de tarde. Então, a gente não vai passear com o animal meio-dia, que está muito quente, não é bom nem para a patinha dele, né, para os coxinhos dele. Mas, assim, você pode passear de manhã 8 horas, 9 horas, aí no finalzinho de tarde pode ser 4 horas da tarde, ou então depois só à noite dar um passeio. O ideal é que seja nesses horários, né? E evitar também ter muitas plantas em casa. Se tiver, tá usando sempre repelente nos animais, é importante. E com relação também, isso é gato e cachorro, né? Independente de qual for, né? Sim, gato, cachorro, cão e gato. A gente tem que ter cuidado porque, assim, são seres, né? E tem organismos. A gente tem um organismo, como a gente, ser humano. A gente adoece, a gente tem problema cardíaco, a gente tem problema neurológico. O cão e o gato também tem problema cardíaco, tem problema neurológico, tem doenças infecciosas, assim como a gente tem. Então, o cão e o gato, ele tá muito próximo da gente, né? Tá muito parecido, as doenças e tudo mais. Com relação também à fase de quando eles vão ficando mais velhinhos, né? A gente, com dor no coração, é tão pouquinho tempo, no máximo 15 anos, né? A gente que cuida de cachorro assim, fica com dor no coração, porque podia ser um pouquinho mais, né? Do tanto que Com de certeza, felicidade né? Só que eles que eles vivem bem proporcionam. menos, mas também se doam bem mais a gente, né? Tem gente que acha que cão e gato não têm inteligência. Eu acho que eles são mais inteligentes do que nós, porque eles sentem quando a gente está triste, eles sentem quando a gente está feliz. Eu, inclusive, tenho aqui uma cadelinha que se chama Pirata, que ela está com a gente já há 18 anos.
Ela fez uma cirurgia semana passada que ela estava com um tumor no ovário. Eu não faço cirurgia, né? Não sou clínica cirúrgica, mas a gente tem um doutor aqui que é o doutor Jean, que é maravilhoso. E ele fez a cirurgia dela, assim, de risco, tirou um tumor do ovário dela e ela tá ali 18 anos com a gente já. Bem velhinha, mal se levanta, mas tá comendo, tá urinando, tá defecando e a gente vai esperar o tempo dela. Pois é sempre estar de olho e cuidar com muito amor, de tanto amor que eles passam pra gente todos os dias, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, viu, mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Obrigada. A gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a assessoria de investimentos financeiros Multiprivate vem consolidando na região Nordeste e está comemorando 10 anos de atuação. Como parte da comemoração, uma nova sede está sendo apresentada aos clientes. A nova sede da empresa está pronta. Localizada no coração da aldeota, o lugar foi cuidadosamente preparado para receber os clientes que desejam ter uma experiência diferenciada ao buscarem assessoria de investimentos. Com 10 anos no mercado e representante do Safra Invest, plataforma do Banco Safra, o escritório é referência no mercado financeiro na região Nordeste. A inauguração do espaço será no dia 21 de março. A gente está bastante animado. Realmente é um momento que é importante para a história da Multiprivate, para a história da instituição. A gente já vem trabalhando aí há alguns anos, né, num segmento totalmente diferenciado. Já estamos, inclusive, de casa nova, então colocar o nosso cliente hoje vendo o nosso espaço altamente elitizado, altamente desenhado para o público private e corporate, de deixar a gente até de certa forma nervoso, porque foi feito com muito carinho. A gente está num espaço novo, a gente tem um espaço de mais de 400 metros quadrados, totalmente desenhado realmente para atender o cliente da melhor forma possível, muito tratamento acústico, muito conforto, muito requinte. É realmente a sofisticação que o cliente Safra precisa e merece, né? Então hoje a gente escolheu esse espaço, esse endereço por estar numa área nobre da cidade. Consigo inclusive atender o meu cliente a partir do momento que eu estou oferecendo já um estacionamento privativo, né? Então hoje eu consigo atender com mais de 20 carros tranquilos aqui dentro da casa. São 8 salas de atendimento. Dispomos inclusive de um auditório específico, não só para tratar de assuntos financeiros, mas também para trazer o nosso parceiro, o nosso cliente para dentro da casa. Então, hoje eu quero realmente que o meu cliente se sinta em casa. Já tenho, por exemplo, alguns clientes que usam o nosso espaço como uma extensão da casa dele. Ele vem fechar negócio aqui dentro. Hoje a gente é totalmente voltado, segmentado realmente para o público private e corporate. Então, isso quer dizer que a gente atende muitas empresas, seus sócios, diretores, profissionais liberais que já estejam integrados no mundo do investimento. Nós não temos só investimento dentro da casa. Hoje a gente tem todos os produtos e serviços oferecidos pela instituição, que é provavelmente a mais procurada por este público, né? Então, hoje a gente tem produtos que vão desde investimentos, crédito, câmbio, M&A, emissão de dívidas, CRIs, CRAs, debêntures, etc. A gente também consegue hoje fazer dentro da casa, até mesmo para os nossos clientes que estão em plena expansão, a conexão para abertura de capital em bolsa, enfim. Isso já para o público pessoa jurídica, né? Já para a pessoa física, não. Também tem uma vasta variedade de produtos e serviços, que vai desde o suporte que o cliente necessita na área de sucessão, a conseguir alcançar o legado dele na área de investimentos, formatação da holding dele vai ser também, porque usa muito o mercado financeiro, a gente vai também utilizar todos os mecanismos disponíveis dentro da casa para poder agregar. Enfim, tudo que realmente o cliente necessita, seja uma previdência, um seguro, uma sucessão, tudo eu consigo colocar aqui dentro da casa em alto padrão, alto estilo para o meu cliente. A Multiprivate estava firmada no mercado desde 2014 aqui. Fizemos um reposicionamento de marca bem estratégico ali por volta mais ou menos de 2020, 2021.
onde a gente deixa de ser uma empresa somente voltada para um segmento específico de produto único e passa a ser uma boutique de investimentos, crédito, câmbio, enfim. Então hoje realmente eu consigo me posicionar de uma forma que atenda realmente um público que até então não tinha uma agência especializada ou uma instituição especializada para poder atender e fomentar. Quero realmente que quem ainda não conhece o nosso espaço, quem não conhece o nosso trabalho, se sinta muito confortável, que venha, entre, conheça. Tem todo um time de suporte aí para a gente poder fazer esses agendamentos ou então vir conhecer a casa. Eu acho que é muito importante, inclusive uma das coisas que eu venho batendo muito forte aqui, batendo martelo muito forte com relação a todo o nosso time, é que eu quero sim que o meu cliente venha ver o espaço, venha conhecer a nossa casa, que simplesmente o requinte, a sofisticação e a qualidade do que eu tenho aqui dentro hoje para oferecer para o meu cliente não existe em lugar nenhum no estado do Ceará. E o Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, vai realizar uma extensa programação durante a Semana Santa com todas as celebrações e ritos da Igreja Católica. Sobre a programação e muito mais, eu converso com o Padre Eugênio Patielli, diretor do Mosteiro, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada, Padre, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite de estar aqui. Padre, falando sobre essa programação, né? Como é que foi pensada? É uma semana mesmo? Para quem está assistindo já se programar? Veja só. Eu tenho a graça de morar num lugar que eu digo que é um pedacinho do céu na terra. É o Mosteiro dos Jesuítas, localizado em Baturité, uma casa centenária, toda de pedra. Quem vai para Guaramiranga sempre vê esse mosteiro ali fincado entre as pedras. E é um espaço convidativo para o encontro consigo, na contemplação da natureza e aí descobrir Deus também falando. Então nós preparamos uma semana intensa de vivência da Semana Santa, que é o ponto central da fé cristã. A festa mais importante do cristianismo não é o Natal. A festa mais importante do cristianismo é a Semana Santa, onde a gente celebra o mistério pascal de Jesus, ou seja, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, não teria sentido a gente celebrar o Natal. Então, as primeiras festas que as primeiras comunidades sempre celebraram é a Semana Santa. Então, nós vamos desenvolver uma semana, começa domingo de Ramos e termina no domingo da ressurreição. Momento de oração, de celebração, de partilha e convivência naquele espaço sagrado. E no caso é um local de parada obrigatória para quem vai passar por Guaramiranga, né, que sobe a serra, já vê de longe, já para depois para se maravilhar, né? Tá tão bonito lá. Tá muito bonito. Nós recebemos mais de 400 visitantes aos finais de semana. Então o pessoal que passa, tem gente que sai aqui de Fortaleza e vai para lá justamente para saborear nesse silêncio a presença de Deus. E nós acolhemos a todos lá, todos são sempre bem-vindos a essa casa, que é o coração de Deus do maciço de Baturité. E no mosteiro também pode se hospedar, é isso, Padre? Quem quiser participar da programação também pode se hospedar lá? Isso é verdade, nós já abrimos as vagas, né, para aqueles que querem se hospedar no mosteiro, é refeição completa e participa das atividades, como também essas atividades religiosas estão abertas para o público em geral. Não é somente para aqueles que estão hospedados. Nós recebemos muita gente do maciço de Baturité, que passa a Semana Santa lá, geralmente em Guaramiranga, lá por cima da serra, e vem participar conosco deste momento tão bonito na vida da fé da igreja. Padre, e as missas pela manhã, à tarde, como é que ela está distribuída durante o dia? As celebrações acontecem sempre às 19 horas, porque na segunda-feira nós temos um momento especial de como vivenciar bem essa semana. Aliás, domingo a gente já começa, domingo de Ramos, às 10 horas, com a celebração aberta ao público. Essa celebração é muito bonita, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Aí depois, segunda-feira, tem um momento de celebração onde a gente vai se preparar para vivenciar melhor a Semana Santa. Na terça-feira nós temos um momento penitencial, preparar o coração para celebrar bem a Semana Santa. Na quarta-feira nós fazemos memória a tantos familiares e amigos que partiram para o coração do Senhor.
a ressurreição do Senhor nos dá certeza também da ressurreição deles. Na quinta-feira nós celebramos a ceia pascal, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Na sexta-feira, às 15h, nós celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira, às 8h, nós já temos uma via sacra, até o cruzeiro, perto do mosteiro. E no sábado nós temos, pela manhã, a contemplação das 7 dores de Maria. E depois nós temos a grande festa, que é a Vigília Pascal, que é a celebração mesmo da vitória do Senhor contra todo tipo de morte. Padre, falando um pouquinho também da quaresma, né? A gente está nesse período da quaresma agora. O que é que representa? A gente tem um momento, a nossa sociedade está muito, tudo imediato, né? Muito rápido, não se olha para o outro, não se consegue identificar o outro e se identificar. Como é que a gente pode conseguir frear tudo isso, parar isso tudo e pensar no representar, no que significa a quaresma? O poeta dizia que a vida precisa de pausa e de calma. Mais do que nunca nós precisamos de pausa e de calma, para a gente se reorganizar. Esses dias eu vi uma frase muito bonita no Instagram que dizia o seguinte: é sempre bom fazer uma boa faxina, na casa anualmente, nas gavetas mensalmente, na bolsa semanalmente, no coração e na alma diariamente. Então o tempo da quaresma é um tempo muito propício para a gente fazer uma faxina do coração, sabe? Trazer mais leveza, trazer mais esperança, trazer mais vida, trazer mais luz. Porque, como diz Jesus, se teu coração estar bem, os teus relacionamentos também estarão bem. Então a paz do mundo, a reconciliação do mundo, a leveza do mundo sempre começa dentro de um coração perdoado, reconciliado e leve. E a quaresma não é outra coisa senão fazer essa peregrinação interior para sentir a leveza, o sabor e a misericórdia de Deus. Não é tempo de ascese, sabe? Tem gente que confunde a quaresma com um tempo de tristeza. Não. É um tempo de você se reorganizar, renunciar a algo que não está bem por algo melhor. A gente nunca renuncia a algo por algo pior. Então é um momento, mas você só tem essa condição de renunciar a algo por algo melhor, você se conhecendo, você se escutando, você sentindo essa força de Deus em você. Padre, como é que está atualmente, a gente vê a igreja também atuando com relação às redes sociais, né? As pessoas cada vez mais procurando também, né? A gente viu missas online, a gente viu os encontros online também no período da pandemia, agora os encontros presenciais, celebrações presenciais, enfim, como é que tem essa conversa, né? Da igreja junto com as pessoas nessa questão mais online também, estando presente e também levando a palavra de Deus para onde for, né? Se Jesus estivesse aqui no nosso tempo, ele usaria os meios de comunicação? Com certeza. A gente tem que usar os meios para levar boas notícias, ânimo, força, coragem, né? A gente não deve usar os meios para denegrir, para massacrar, para excluir, para polarizar. Isso não é bom. Santo Inácio diz que a gente deveria ter sempre o discernimento. Discernir aquelas coisas que te ajudam a viver bem, a conviver bem, mas discernir e se desfazer daquelas coisas que não te ajudam a viver bem e nem tampouco a conviver bem. Então é entrar nesse espaço com discernimento, sabendo aproveitar esse espaço tão grande de você chegar ao coração das pessoas, à casa das pessoas e levar uma mensagem de paz, de esperança, de vida, ajudando o mundo a ser mais fraterno e a mais humano. Às vezes a pessoa está tão sozinha, ela não sabe pedir uma ajuda, assim, não consegue às vezes, né? Mas pelas redes sociais ela escuta aquele acalento, aquele afago, né? E acaba, é um sopro de vida, né? Você tem razão. Quanto bem faz essas redes sociais a tantas pessoas que vivem sozinhas, estão nos hospitais, estão nas prisões. Talvez seja um canal e um espaço onde eles fortalecem a fé, animam a esperança e vivem assim o desejo de mudança, de vida nova. É isso, Padre. Para falar também um pouquinho para quem está assistindo, eu vou pedir para o senhor também fazer esse convite aqui na câmera do Matheus, fazer o convite para quem está assistindo para participar desse momento de celebração. Eu queria convidar a você que está nos acompanhando agora. Recebe esse convite como se fosse um convite de Deus te fazendo,
para você dar um tempinho para se reabastecer, para vivenciar melhor a tua fé, celebrar melhor a tua fé e assim viver plenamente. Jesus disse uma frase muito forte: sem mim vocês não vão a lugar nenhum. Como é bom a gente se sentir acolhido, abraçado, né? Conduzido por esse Senhor, que vem não para nos condenar, mas para nos inspirar e nos colocar no caminho, na verdade e na vida, que é Ele. Então, meu irmão e minha irmã, se você ainda não tiver uma programação para a sua Semana Santa, vai lá no mosteiro e vivencia conosco esse momento tão especial na vida da igreja e na nossa vida cristã. Padre, muito obrigada mais uma vez. Só para a gente encerrar aqui, quais são os contatos de vocês também para poder saber mais informações, tanto do mosteiro como da programação, também até para poder conversar um pouco com o senhor por uma palavra de Deus tão bom, esse momento de aproximação. Veja só, eu tenho o meu Instagram, Padre Eugênio Oficial, e tenho também o Instagram do mosteiro, que é lá que tem todas as informações e como você reservar o seu espaço desse tempo de Semana Santa. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigada a você pelo convite. Que Obrigada. Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu o projeto de lei que permite horários alternativos para trabalhadores que alegarem motivo de consciência ou religioso para não trabalhar em determinado dia ou turno. Participantes apontaram a necessidade de respeito a esse direito do empregado. A proposta deve ser votada na comissão ainda essa semana. Crenças e cultos vindos de todo o mundo, além de outros nascidos aqui, vigoram no Brasil. Mas o Estado brasileiro é laico e não deve favorecer nenhuma religião. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos reuniu juristas e religiosos para debater a adaptação do horário de trabalho para oferecer ao empregado a possibilidade de exercer suas atividades em outro dia, quando coincidirem com o dia da guarda religiosa. Tem a intenção de resguardar o direito dos trabalhadores e dos servidores religiosos ao descanso nos seus dias de guarda. A relevância do projeto pode ser medida pela importância que o direito internacional dos direitos humanos confere à liberdade religiosa, que inclui não apenas o direito de crer, mas o direito de agir no dia a dia segundo as suas convicções religiosas. O empregador, ele pode facilitar a vida do seu empregado, dando uma folga em outro dia da semana. Mas ele não o faz porque ele pode ser penalizado por uma hora dobrada, por indenização por danos morais. E a Constituição, ela vem no artigo 5º, inciso 8º, dar a objeção de consciência. E quando ela dá a objeção de consciência, ela dá a possibilidade da prestação alternativa. Ela dá a possibilidade que esse empregado ele possa folgar no seu dia de guarda. Liberdade religiosa é mais do que um direito. É um princípio fundamental que exige o respeito pela diversidade de crenças e a proteção dos direitos de cada indivíduo de acordo com a sua consciência. Os representantes das diversas religiões concordam que é importante defender as minorias religiosas, regulamentando rapidamente o direito à liberdade de consciência religiosa. O direito que a Constituição assegurava não era a minha percepção, mas é a percepção e o direito do outro, independentemente da minha opinião sobre o que ele estava falando. E esse projeto de lei é uma expressão do poder que o Congresso Nacional tem de mostrar para o mundo inteiro que neste país ninguém será punido por questão de liberdade filosófica, política ou religiosa. No Congresso Nacional tramitam diversas proposições que tratam do tema. A maioria das matérias buscam o aperfeiçoamento dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, servidores públicos quanto ao seu direito de escolha e concretização, práticas das suas mais elevadas crenças, que é a liberdade de consciência, que está associada
com os mais elevados níveis de desenvolvimento humano. E o Destaques mostra agora um exemplo de como empresas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas apenas destinando parte de tributos. Você vai conhecer agora o projeto Vida e Esporte, que tem transformado a vida de crianças e adolescentes. O treino começa com as atividades que mais parecem brincadeiras, mas aqui a coisa é séria. O futebol é a base para o cuidado com 200 crianças e adolescentes no município do Eusébio. Tudo é gratuito. Coletes, chuteiras, lanche. O projeto Vida e Esporte é uma iniciativa da Associação Estação da Luz. Através do esporte, eles conseguem ser cidadãos, né? Eles conseguem ter ética, ter uma vida melhor, porque a gente alia a excelência acadêmica, que é a teoria, a prática do esporte, a educação em valores humanos, que é uma excelência humana, né? Então a gente traz também para eles essa nova perspectiva de vida. A gente fortalece isso para eles, né, na vida deles. Ao longo da semana, muitas turmas entram em campo para jogos a favor do futuro. Vale lembrar que só participa quem está matriculado na escola. Nessas 4 linhas tem futebol, educação e cidadania. A gente trabalha muito com eles e fala muito para eles que eles são a nova geração, a futura geração. E se eles vierem de uma forma diferente, com um pensamento diferente da atualidade, o mundo com certeza vai ser melhor. Então eles vão ser muito importantes no futuro. Os benefícios do projeto social se estendem e chegam às casas dessas crianças. O pai do Tiago confirma isso. O projeto é bem interessante porque ele vai além do futebol, né? Ele tem uma questão social envolvida, ele tem uma questão humanística envolvida, né? Então há toda uma preocupação não só de atender a parte esportiva propriamente dita, né? Mas sim mesmo uma parte de inclusão social, de respeito ao próximo, né? Tudo isso que o esporte ajuda. Em tantos anos de ação, esse projeto perdeu as contas de quantos gols já marcou na vida desses jogadores. A gente já viu meninos que viviam na rua sendo transformados, a gente já viu meninos que trabalhavam o dia todo num depósito de construção, descarregando o caminhão para ganhar R$5, né? E hoje tem uma nova perspectiva de vida. Inclusive, essa criança que eu estou citando já fez até peneira em times do estado. Pelo que nós ouvimos e acompanhamos por aqui, o projeto é um sucesso. Outra prova disso é a fila de espera. Atualmente, 205 crianças e adolescentes aguardam para participar dessas atividades por aqui. Os responsáveis por tudo isso só podem garantir novas histórias de transformação se outras empresas chegarem para reforçar o time que garante os recursos para que tudo isso funcione. O projeto ele se mantém através das leis de incentivos fiscais federais, que através do imposto de renda, a empresa de lucro real destina parte desse imposto de renda para projetos sociais aprovados, assim como o nosso na lei do esporte. Então, assim, o nosso projeto prevê atendimento para 200, mas eu poderia atender 400, né, 500, 600, dependendo da captação de recursos. Então, quanto mais empresas nos apoiarem, mais crianças e adolescentes a gente vai transformar. E a Caixa Cultural Fortaleza apresenta agora, em março, a peça Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. A montagem apresenta um retrato da autora e ex-catadora de papel que se transformou na maior escritora negra do país do século XX. Sobre o espetáculo, eu converso com a atriz Cida Moreno. Cida, obrigada pela sua presença. Obrigada, Helene. Um prazer. Prazer nosso. Estar na cidade de Fortaleza, né? Principalmente para levar a Carolina Maria de Jesus. Era um sonho nosso conseguir chegar ao Nordeste e a gente está começando, então. Fortaleza tem sido a nossa porta de entrada e a gente espera. Oi. E Cida, então nesse caso vocês estão chegando aqui a Fortaleza, aí você vai ter uma turnê pelo Nordeste, como é que está esse preparativo? Então, nós fomos agraciados pelo edital da Caixa Econômica Federal e a gente começa por Fortaleza, a gente vai fazer 3 semanas aí, e em seguida a gente vai para Salvador.
totalizando 19 espetáculos de Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. E aí já começa agora nesse final de semana, né? A apresentação, e também vai ter oficina, né? Conta um pouquinho pra gente como foi pensar essa peça. Nós começamos então a estreia dia 1º de março, né? Sexta-feira, então a gente fica até domingo. No dia 2 e 3 vai acontecer a oficina sobre griot, com o Isaac Bernard, que é o nosso diretor, e é um expert em griot, né, porque ele foi discípulo do Sotigui Kiaté, foi um dos maiores griots africanos. O Isaac, a tese dele de doutorado foi baseada, né, inspirada em Sotigui, no griot Sotigui. E o Isaac esteve na África, onde Sotigui o recebeu e, inclusive, lhe tratava como filho. E a oficina dele é sobre isso, né? Sobre o griot, sobre o contador de histórias a partir da ótica africana. Então, a gente vai fazer, né, a nossa sessão do espetáculo, né, nos dias 1, 2 e 3. Na outra semana, a gente vai fazer de quinta a domingo, excepcionalmente, porque no dia 7 tem uma sessão especial com Libras, e aí a gente faz até domingo, e depois na terceira semana, de sexta a domingo. Pois é, tá, não tem como você não perder, né? Tem 3 opções aí de vários dias, né? E 3 finais de semana aí para você conferir, né? Cida, com relação à sua expectativa de trazer para cá, para o Nordeste, começando por Fortaleza, com relação ao público também. Bom, as expectativas estão as melhores possíveis, né? Pelo que a gente tem acompanhado, já tem um público bastante ávido em estar recebendo Carolina, em estar assistindo. A gente está acompanhando pelas redes sociais. E a nossa expectativa é que realmente a gente possa tocar, né, e sensibilizar o público aí de Fortaleza com a obra de Carolina, que é uma obra universal, né? Uma vez que ela vai retratar a fome, a miséria, que está presente, infelizmente, em muitas sociedades, né, mundo afora, e principalmente da comunidade negra, né, que é essa comunidade que, infelizmente, no século XXI, ainda continua à margem da nossa sociedade, né, buscando espaços, buscando cidadania, buscando estar inserida, né, nas estruturas de poder, nas estruturas de um modo geral, né? Então, Carolina se torna uma escritora de extrema necessidade de ser conhecida, porque pela sua inspiração, porque essa mulher nos inspira, porque a Carolina extraiu da miséria, do lixo, da pobreza, a mais requintada literatura e poesia. Conta pra gente um pouquinho com relação a esses 3 momentos da vida de Carolina que você vai brilhantemente apresentar para quem vai assistir a peça. Então, os momentos, né, os 3 momentos que a gente vai apresentar é a Carolina no seu universo, né, no universo ali da favela, ela às voltas com aquela vizinhança, uma vizinhança que lhe causava bastante transtorno e que, ao mesmo tempo, era o fermento, né? Atuou como fermento para a sua literatura, porque Carolina ameaçava, né, os vizinhos com quem ela nutria um péssimo relacionamento, porque ela não se via naquele ambiente, né? Era um ambiente de analfabetos, de cachaceiros, né, de pessoas marginalizadas, e ela era uma pessoa letrada, né? Naquele universo ela era uma das raras pessoas que sabia ler, então, com isso ela tinha muita divergência com a sua vizinhança, né? Muitos atritos. E o primeiro momento da peça, então, vai mostrar a Carolina imersa nesse universo, a sua relação com os vizinhos, e como ela fazia do seu diário uma forma de resistir, né, àquela condição que ela vivia, né? O diário, para ela, era uma válvula de escape, era onde ela conseguia tirar a força para continuar resistindo àquela condição.
O segundo momento é quando ela emerge, né? Quando ela, então, lança o livro Quarto de Despejo, que sua vida muda completamente de patamar, onde ela vai viver, então, na casa de alvenaria, onde ela vai ser reconhecida, né, pela sociedade brasileira, então, onde ela vai sair da favela, onde ela vai ser reconhecida, receber prêmios, ser bajulada. Então, esse é o segundo momento. E o terceiro momento é quando acontece a decadência, quando, então, ela cai no anonimato, no esquecimento e perde, né, muito do que ela havia conquistado, sai de São Paulo, vai viver num que ela chama de sítio, mas, na verdade, era um espaço de terra, né? E ela já está, então, na idade madura, e ela, então, vai se acomodar ali naquele ambiente, né? E rever a sua vida, né? E rever a sua condição. Então, o espetáculo, ele narra esses três momentos, né? O início, o meio e o fim, que a gente chama da sua queda, que, infelizmente, foi provocada por vários fatores, né? Pelo golpe militar, onde ela começou a perder espaço, porque ela lança seu livro em 1960, apoiada por estudantes de esquerda, né? Revela para o mundo as mazelas da favela, joga por terra o mito da democracia racial, que não existia no Brasil, e isso vai chegar no mundo, né? Então, Carolina se torna uma porta-voz da real condição que os negros e os pobres viviam aqui no Brasil. E aí, com o golpe militar, ela começa a ser silenciada. Já não era interessante que essa mulher continuasse propagando, né, as mazelas do Brasil. E aí começou, então, a ladeira abaixo. Ela ganha muito dinheiro, mas talvez por não saber administrar e por ter feito altos investimentos, né, de outros lançamentos, de outras obras, e aí ela já não era mais interessante, porque ela se tornou interessante a partir do momento que uma favelada se torna uma escritora para registrar a situação da favela. Mas depois desse livro, então, ela já não tinha mais interesse na sociedade. Que as pessoas falavam, a favelada agora acha que é escritora. Então, no seu segundo livro já começa essa decadência. E Cida, e falando para quem está assistindo também, faz o teu convite já para agora esse final de semana, né? Já a gente se preparar aí para se deleitar e ver você em ação, mostrando um pouco dessa linda história da Carolina. Então, pessoal de Fortaleza, a gente está chegando aí com muito gás, muito felizes de poder estar aí junto com vocês. Era um sonho nosso, como eu disse no início, né? Sair do Sudeste, chegar ao Nordeste, porque a obra de Carolina ainda é muito pouco lida, Carolina ainda é muito pouco conhecida e é extremamente necessário para que a gente possa entender, né, como que essa exclusão do povo negro ainda permanece. Carolina resistiu a tudo isso, à fome e à miséria, e se tornou um dos maiores best-sellers, né, da literatura brasileira, uma das escritoras mais importantes do século XX. Então, a gente está aqui, né, eu, Cida Moreno, que sou a protagonista, convidando vocês para estar com a gente a partir do dia 1º, né, no teatro aí da Caixa Econômica Federal, com apoio da Caixa Econômica Federal, sem o qual seria impossível a gente fazer essa travessia. E a gente vai estar nessa primeira semana, né, de sexta-feira até domingo, e está feito o convite. Corram para comprar os ingressos de vocês, que me parece que o espaço não é muito grande, mas nós faremos 3 semanas de apresentações. Então, o público está todo convidado, a gente aguarda vocês lá. Tá joia, Cida. Muito obrigada mais uma vez. A gente te espera por aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elaine. Um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez e até a próxima. E o Destaques fica por aqui com essa super dica, não vai perder. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.